Isaías capítulo 54, nós vamos transitar bastante pela palavra, então deixa a sua Bíblia aí próxima a ti, para que você possa abrir nos diversos textos que vamos estar falando, mas vamos começar como Isaías capítulo 54. O título dessa palavra é o seguinte: nossos casamentos à luz do casamento de Deus com o seu povo. Os nossos casamentos à luz do casamento de Deus com o seu povo. E Isaías capítulo 54, o profeta, inspirado por Deus, faz uma declaração aqui, obviamente, sendo palavra de Deus. Verso 4 diz assim: não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador, o que diz a palavra, meus irmãos? Quem está com a Bíblia aí aberta, me ajuda aí. Porque o teu Criador, o que diz a palavra? É o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Então fica essa afirmação: porque o teu Criador é o teu marido. Amado Deus e amado Pai, que o Senhor venha nos inspirar com graça, sabedoria, unção, para sermos mensageiro fiel da tua palavra. Que eu possa ser instrumento em tuas mãos, Senhor, para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração ao teu povo, e que isso sirva de bênção, que isso sirva de exortação, que isso sirva de despertamento para cada um dos casais que aqui estão nesta manhã. Pai, eu te suplico isso, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então o título dessa palavra, como eu falei, é os nossos casamentos à luz desse casamento que a Bíblia descreve, que é o casamento de Deus com o seu povo. E eu começo dizendo que o ser humano, ele foi criado por Deus para se relacionar, Essa é uma característica da humanidade, do ser humano. Deus criou o homem para se relacionar. Em primeiro lugar, se relacionar com o próprio Deus, o seu Criador. E a Bíblia nos mostra que antes do pecado, isso acontecia de uma maneira maravilhosa. Quem conhece a Bíblia sabe que todos os dias, a Bíblia diz que o Senhor vinha, na viração do dia, ter essa comunhão com o homem, se relacionar com o homem, tratar com o homem. Em segundo lugar, não numa ordem de importância, mas apenas numa ordem de organização. Em segundo lugar, o homem foi criado para se relacionar consigo mesmo, se conhecendo e sabendo qual era o seu lugar no mundo que foi criado por Deus. O homem precisava entender qual era o seu lugar neste mundo. O homem foi criado para ser mordomo de Deus, um representante de Deus na criação, um governante, vamos assim dizer, obviamente que sujeito ao governante maior que é Deus, mas um governante na criação. Então o homem precisava entender e se relacionar de maneira correta consigo mesmo. Então o homem foi criado também para se relacionar consigo mesmo. Mas também, em terceiro lugar, o homem foi criado para se relacionar com o seu próximo, com outro ser humano. E nas relações possíveis, vamos assim dizer, que ele teria com o seu próximo, e essas relações possíveis são muitas. Nós nos relacionamos com o nosso próximo de que maneira, meus irmãos? Eu tenho um relacionamento com o meu próximo, meu pai, minha mãe. Eu tenho um relacionamento com o meu próximo, meu amigo, os amigos que estão aqui. Eu tenho um relacionamento com o meu próximo, meu vizinho, que eu moro lá perto. Então, muitas maneiras de se relacionar com o seu próximo. Mas, certamente, a relação mais importante neste contato com o próximo é a relação marido e mulher. Tanto que, como foi falado ontem,
Deus disse, não é bom que o homem viva só. E a solução que Deus apresentou para isso foi criar a esposa, foi criar a mulher, para que o homem pudesse se completar nesta relação. E esta relação é tão importante, irmãos, que toda a Bíblia está impregnada de instruções diretas e indiretas sobre o tema do casamento. Toda a Bíblia traz exemplos de casamentos que tiveram sucessos e outros que fracassaram. Toda a Bíblia nos mostra como Deus usa a figura do casamento para falar da relação que Ele projetou para ter com o seu povo. Num primeiro momento, esse povo nós entendemos que foi Israel, mas num momento, numa revelação progressiva, vamos assim dizer, nós entendemos que isso culminou na relação Cristo com a sua igreja, Cristo com a sua noiva, Cristo com a sua esposa, que é a igreja. Então toda a Bíblia fala sobre casamento. E esta relação é tão importante, que se você conhece a palavra de Deus, você vê que a Bíblia começa falando sobre um casamento, e a Bíblia termina falando também sobre casamento. É ou não é? Quem já reparou isso aqui? A Bíblia começa falando sobre casamento e termina em casamento. Em Gênesis 2, temos Deus estabelecendo a lei criacional do casamento, também chamada de lei natural, em que prevalece até os nossos dias, independente dos ordenamentos jurídicos que se possam ter se desenvolvido ao longo dos séculos. Ordenamentos jurídicos sobre divórcio, ordenamentos jurídicos a respeito do desquite, ordenamentos jurídicos a respeito de homem com homem, mulher com mulher. Não, isso são coisas dos homens. Mas na lei criacional, Deus estabeleceu e declarou, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma. Essa lei criacional, é esse ordenamento divino que serve para nós. Os ordenamentos jurídicos é simplesmente, como eu ouvi recentemente, é para tratar do pecado humano. Porque desde o princípio Deus estabeleceu isso. Homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E esta lei é tão importante, irmãos, que quando Jesus foi questionado sobre divórcio, quando Jesus foi questionado sobre o divórcio, ele respondeu àqueles que foram lhe perguntar, as pessoas chegaram perto do Senhor, os fariseus, e disseram, Senhor, Moisés ordenou que é possível deixarmos a nossa mulher, e dar a ela a carta de divórcio. Mas o Senhor falou, o que o Criador estabeleceu desde o início? Então, em primeiro lugar, Jesus trouxe à mente a lei criacional, a ordem divina sobre casamento. Eles insistiram, mas Jesus falou, isso foi por causa da dureza do vosso coração. Então, desde o início, essa lei criacional é ela que prevalece. E prevalece para nós, servos do Senhor, até os dias de hoje. Então, além desse início, onde a Bíblia fala sobre casamento, nós também temos lá, no triunfo final de Deus com a sua igreja, a figura usada para descrever esse triunfo é a figura do casamento. Abra comigo lá, Apocalipse, lá no finalzinho da sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 19. Figura do casamento apresentada também lá no final. Apocalipse, capítulo 19, versos 6 a 9, diz assim: Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas o quê, meus irmãos? As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou,
pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia, ou seja, a festa das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Capítulo 21, verso 1 e 2. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E como é que ela vinha, meus irmãos? Como é que ela vinha, igreja? Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então nós vemos em Gênesis a figura do casamento. Nós vemos em Apocalipse a figura do casamento. Então, casamento é um tema que permeia toda a palavra do Senhor. E paremos um pouco para pensar. Lá no início, a Bíblia fala que pelo pecado, o homem e mulher, ou seja, a humanidade, se viram nus diante de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Que quando o pecado acometeu o coração humano, eles fugiram da presença de Deus, porque eles se sentiram o quê? Nus. Obviamente que quem conhece a palavra, esse nu não é simplesmente um sentido físico, porque eles já estavam nus fisicamente. A Bíblia diz que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas depois do pecado, eles se envergonharam. Então a nudez não é simplesmente uma nudez física, é porque eles já não estavam mais capacitados a estarem na presença de Deus. O pecado invalidou eles para terem uma comunhão com Deus plena, então eles estavam nus. Mas aqui em Apocalipse, a noiva que se apresenta ao esposo, ela está de que maneira, meus irmãos? Ela está vestida, ela está ataviada, com os atos de justiça. E quem é que botou essa roupa na noiva? Quem é que botou essa roupa na noiva, igreja? Jesus. Então nós, como esposa, como igreja de Deus, nós poderemos nos apresentar nesse casamento, eu chamo de casamento cósmico, de Cristo com a sua igreja, porque nós estamos vestidos com os atos de justiça de Cristo Jesus. Então a Bíblia fala desde o início até o fim, usando essa figura do casamento. Além disso, irmãos, temos na Bíblia também Deus se declarando como marido do seu povo. Eu gosto, quando eu leio na Bíblia, eu gosto dessas expressões, Deus se retratando como marido do seu povo, da sua igreja. E esta figura de Deus como marido foi muitas vezes usada pelos profetas. Nós já citamos aqui no profeta Isaías, capítulo 54, versos 4 e 5, onde ele diz: o teu Criador é o teu marido. Mas nós vemos isso também em Oséias. Todo o livro de Oséias traz esse tema do marido que é traído e mesmo assim se mantém amando a sua esposa, não é isso? O profeta lá é traído, o profeta ele é enviado para se juntar a uma prostituta, mas mesmo assim ele continua amando a sua esposa. Em Jeremias temos a declaração que mesmo tendo desposado, lá no capítulo 31, Deus diz assim: mesmo eu tendo desposado Israel, ou seja, mesmo eu tendo assumido o compromisso de ser o esposo do meu povo, esse povo quebrou a aliança que eu tinha com ele. E nós vemos isso, Deus sempre declarando-se como marido. E em Ezequiel, nós temos a figura de um marido que buscou a sua esposa quando ela era desprezada, quando ela era nada. E esse marido orna a esposa, e esta, mesmo assim, depois de ser honrada, ornada, presenteada, essa é a figura que o profeta usa, essa esposa, ela se prostitui. Eu recomendo os irmãos, quem estiver anotando, leia todo o capítulo 16 de Ezequiel.
Talvez você vai encontrar uns versículos ali. Às vezes a gente lê a Bíblia nos seus irmãos, a gente encontra até coisas pesadas na Bíblia. Quem já leu a Bíblia assim fala assim, puxa, isso é meio pesado para se ler. Quem já leu a Bíblia e fala, poxa, esse versículo, se eu fosse o editor da Bíblia, eu teria... A Bíblia tem coisas pesadas, mas é coisas pesadas para mostrar a realidade. E Ezequiel, se você ler todo esse capítulo, você vai encontrar coisas pesadas, mas é para mostrar como esse amor de Deus por nós é tremendo, irmãos. Coisas que como nós, como homem, né, quando você lê o capítulo 16 de Ezequiel, você vai ver. Você vai dizer, se eu fosse o homem, eu não ia voltar para essa mulher mais não. Mas vamos ler uma parte desse capítulo. Né? Depois você lê todo esse capítulo. Ezequiel, capítulo 16. Só para que os irmãos tenham ideia como esse Deus que nós amamos, ele é maravilhoso. Como o amor dele é um amor sublime, como foi pregado ontem, um amor que está fora da nossa capacidade. Nós só podemos receber esse amor. Ezequiel, capítulo 16, eu vou ler alguns versículos. Não vou ler os versículos pesados, vou deixar que você leia depois, mas tem versículos pesados aqui nesse capítulo. Eu acho que só por falar que tem versículos pesados, os irmãos vão ler depois, né? Ficaram curiosos, vão ler. E os irmãos, quando chegarem nesses versículos, vão dizer, pastor tinha razão. Mas é para que você veja a linguagem bíblica, a linguagem profética, ela expõe como Israel chegou ao ponto tão fundo de um poço, e mesmo assim Deus amou esse povo. Ezequiel, capítulo 16, diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado um umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu, o esposo, passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura, formaram-se os teus seios, te cresceram cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser o que, igreja? Passaste a ser minha. Verso 13, assim foste ornada de ouro, prata, o teu vestido era de linho fino, de seda, de bordados, nutriste de flor, de farinha, de mel e azeite, eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura, e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para ser dele. Tomaste os teus vestidos, e fizestes lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituístes. Tais coisas nunca se deram, e nem jamais se darão.
Então aqui só temos um pequeno relato de como esse marido que é Deus amou o seu povo. Ele foi atrás do seu povo, quando o seu povo era nada. Ele ornou o seu povo, ele amou o seu povo era condenado, ele deu a sua própria glória ao seu povo. E a resposta desse povo foi uma resposta de quê, meus irmãos? De se prostituir. E o último ato deste marido, que deseja ter a esposa totalmente para si, foi se vestir de uma vez por todas a sua própria esposa, e para isso mesmo, ele veio derramar o seu sangue e apagar de uma vez por todas todo o pecado daquela que será eternamente a sua esposa. Como foi falado pelo diácono Sérgio na ministração, né? Já não há mais condenação para aqueles que estão em quem, meus irmãos? Em Cristo Jesus. Cristo vestiu a sua igreja. Então, o próprio apóstolo Paulo declara isso, que Cristo fez isso de uma forma maravilhosa, né? Como o diácono leu, Efésios capítulo 5, eu não vou abrir, mas em Efésios capítulo 5, Cristo ataviou a sua noiva. Ele vestiu a sua noiva novamente, e agora ele vestiu de uma forma definitiva. Nós estamos com as vestes de Cristo. Amém, igreja? Então, eu mostro esse panorama de Deus como marido cuidando da sua esposa. De Deus como marido amando a sua esposa, mesmo quando aos olhos humanos nós diríamos assim, ela não merece esse amor. Deus continuou amando a sua igreja, amando o seu povo. Então, irmãos, este é o modelo maravilhoso que a Bíblia toda nos mostra. Deus como marido e esposo, amando a sua esposa, que é no passado Israel, e hoje é a igreja do Senhor. E este amor, ele pode ser visto de três formas. Se alguém te perguntar assim, como é que Deus amou a sua igreja? Como é que nós podemos descrever este amor de Deus? Esse Deus como marido, como é que ele amou a sua esposa, que é a igreja? Então, esse amor de Deus, eu digo que ele pode ser revelado de três formas. A primeira maneira, Deus amou a sua igreja, o seu povo, de uma forma exclusiva. Ou seja, não amou outro povo. Deus escolheu amar Israel entre todos os outros povos que haviam na terra. Certamente que, compreendendo a progressão da revelação de Deus, nós sabemos que outros povos seriam chamados, não é isso? O profeta Isaías, ele declara isso, os profetas declaram isso, que outros povos seriam chamados, mas seriam chamados tendo um mediador. E esse mediador no início seria Israel, e esse mediador no futuro seria a igreja. A igreja é esse instrumento para que todos os povos possam se achegar a Deus. Mas inicialmente, nós sabemos que o amor de Deus é um amor exclusivo. Deus amou o seu povo. E isso pode ser visto, se você quiser me acompanhar, em Deuteronômio, capítulo 7. A Bíblia faz essas declarações. Deuteronômio, capítulo 7. Versículo 7 também. Diz assim a palavra: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Capítulo 14 de Deuteronômio também, agora verso 2, diz assim a palavra: porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. Então nós temos essa declaração que Deus amou Israel e ama a igreja de uma maneira exclusiva. Deus odeia o adultério.
Deus odeia o adultério. Isso nós vemos essa expressão na palavra adultério, eu diria que espiritual, o adultério de adoração, e nós podemos aplicar isso também ao casamento. Deus nunca praticou o adultério. Deus nunca se envolveu com outro amor que não fosse o amor da sua esposa, o amor da sua igreja, o amor do seu povo. Tanto que isso é muito claro na doutrina da palavra de Deus. Às vezes, muitos querem que a salvação seja uma salvação universalista, mas o compromisso de Deus é com a sua igreja, meu irmão. Deus não tem compromisso com o Brasil, com o Japão, com os Estados Unidos como nação, não é isso. O compromisso primário de Deus é com a igreja dele, essa igreja que está espalhada pelo mundo. O dragão quer destruir a mulher, quer destruir a noiva, a esposa de Cristo. Cristo tem o seu compromisso com a sua igreja. Então Deus ama de uma maneira perfeita e nos mostra que este é o padrão de amor que devemos ter no nosso casamento. Um amor exclusivo para aquele ou aquela que Deus nos deu. Meu irmão, os homens que estão aqui, você não pode amar outra mulher, a não ser essa que Deus te deu. Esse é o padrão de Deus, um amor exclusivo. As irmãs que estão aqui, você não pode amar outro homem, a não ser esse que Deus te deu, e está aí ao teu lado. Esse é o padrão de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém, igreja? Então o amor de Deus é um amor exclusivo. Uma segunda característica do amor de Deus é que ele também é um amor incondicional. Podemos dizer que o amor de Deus, que o amor que Deus demonstrou pela sua esposa é um amor incondicional. O próprio texto lá de Deuteronômio 7 que lemos, ele diz isso: eu não vos escolhi porque vocês eram um povo mais numeroso, mais forte. Na verdade, vocês eram o povo menor. Então, o padrão de escolha, irmãos, de Deus não está vinculado a uma condição. Entenda que no contexto humano, nós podemos ter sido atraídos, o nosso cônjuge, a nossa esposa, o esposo, por uma qualidade dele ou dela. Às vezes nós ouvimos irmãs falando assim, o que me atraiu no fulano foi esses olhos de jabuticaba que ele tem. Deixa eu ver quem tem olhos de jabuticaba aqui. Abre aí o olho, Diácono Jorge, para ver o teu olho aí. Teus olhos não é de jabuticaba, não. É de quê, irmã Ângela? Nem sabe, irmã Ângela tem 50 anos casada com o Diácono Jorge e nem sabe qual é a cor dos olhos, é isso, irmã Ângela? Não enxergava direito, está enxergando melhor agora, né? Mas às vezes a pessoa diz assim, os seus olhos de jabuticaba, os olhos verde oliva, os olhos azul da cor do céu. Irmãos, podemos ter sido atraídos pela beleza física que o nosso cônjuge tem, ou tinha. Tem, ou tinha, sei lá, beleza física. Mas saiba de uma coisa, nós não podemos nos prender a isso. O padrão de amor de Deus é um padrão de amor incondicional. Precisamos entender que a única maneira certa de amar o nosso cônjuge é amá-lo de uma maneira incondicional. Os irmãos que vêm a esse encontro aqui, são testemunhas disso. Algumas vezes o nosso bispo, citou aqui o exemplo do bispo Birajara, quem conhece a história, Bispo Birajara é um dos nossos bispos, um dos bispos mais antigos da nossa denominação. E no passado, um passado recente, nosso bispo Birajara, no seu primeiro casamento, ele amou a sua esposa e cuidou dela, mesmo quando ela teve um derrame nova. Se eu não me engano, o nome dela era Dulce também, esposa do bispo Birajara, era Dulce também.
Teve um derrame nova. Esse derrame a debilitou. E com o passar do tempo, ela foi se agravando a situação dela, ao ponto do próprio bispo Birajara ter que cortar a carne que a irmã Dulce, esposa do bispo Birajara, tinha que comer. Para onde ele ia com todo carinho. Nós vimos isso, bispo Jorge falar disso, com muito, como um exemplo para ele e um exemplo também para todos nós. Hoje nós vemos nosso bispo, o bispo Jorge, cuidando da sua Dulce. Certamente, ele gostaria de estar aqui conosco, vivendo esse período de alegria que nós estamos desfrutando esse final de semana, mas ele entende no seu coração que ele foi chamado para amar a sua esposa de uma maneira o quê? Incondicional. E nós vemos muito, a estatística mostra isso, que muitas vezes num casamento, e isso acontece mais em relação quando a mulher fica doente do que o homem. Em muitos casos, quando uma mulher fica doente, isso de uma maneira geral, o casamento acaba. Quando uma mulher descobre que está com câncer, muitas vezes o marido abandona essa mulher. Mas no padrão de Deus, irmãos, a maneira que Deus amou e a maneira que Deus quer que amemos dentro do nosso casamento, esse é o padrão, um amor incondicional. Independente que a sua esposa possa ter, independente do que você possa ter, nós vemos casos, e eu já até comentei um tempo atrás sobre um caso que não é da igreja, do mundo, e às vezes nós vemos o mundo tratando certas coisas e eu digo, meu Deus, que loucura é essa? Um cantor famoso que ficou doente, teve um AVC, a própria mulher, de certa maneira, cuida dele fisicamente, mas a própria mulher está vivendo um novo relacionamento, com o apoio dos filhos, com o apoio da mídia, dizendo, ela tem direito a viver. Irmãos, isso é loucura, isso não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é amarmos de maneira incondicional. Amém, igreja? É para isso que fomos chamados. Nós fizemos um voto de amar um ao outro, e o que nós declaramos no altar? Até que a doença nos separe? Foi isso que você declarou? Até que a falta de dinheiro nos separe? Só tem uma coisa, até que a morte nos separe. Então, o padrão de amor de Deus, quando Deus amou a sua esposa, amou a igreja, Deus amou de uma maneira incondicional. Nós vemos no relato bíblico que essa esposa de Deus se prostituiu, essa esposa de Deus foi cultuar outros deuses, essa esposa de Deus, na linguagem de Ezequiel, se deitou com outros homens, mas mesmo assim Deus continuou amando a sua esposa, porque Deus sabia que iria resgatá-la. Então, a segunda condição deste amor é um amor incondicional. A terceira característica do amor de Deus para com a sua esposa, e que nós devemos trazer para o nosso casamento, é um amor doador. Deus nos mostra que devemos em nossos casamentos amar de uma maneira doadora. Ao estudarmos a progressão da revelação, nós percebemos também uma progressão de entrega que Deus vai fazendo para resgatar a sua esposa para si mesmo. Deus não se esquece da sua esposa, como eu disse, mesmo quando ela se prostituía com outros deuses. Ele traz de volta, quem conhece a história bíblica, num momento Deus se irou com a sua esposa e disse assim, vou deixá-la ir para o cativeiro. Ela vai passar lá 70 anos. E depois Deus manda os profetas, Deus toca no coração de Ciro, para que libere a sua esposa, para que a sua esposa volte para Jerusalém. Os profetas são usados por Deus, chamando a sua esposa de volta para o amado. E por fim, Deus faz a sua entrega mais sublime, meus irmãos. Lá em João capítulo 16, e João capta isso de uma maneira
maravilhosa, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. E ele fez o quê? Entregou o seu filho. Deu o seu filho. E quando nós entendemos que Deus deu o seu filho, ele estava dando o quê? A si mesmo. Era o próprio Deus, né? Entregando o seu filho. Para resgatar o quê? Resgatar a sua igreja. E eu pergunto aos casais que estão aqui, especialmente, né, o cônjuge, de uma maneira individual, né, os maridos, as esposas de uma maneira individual. Você seria capaz de se sacrificar para ver o seu cônjuge bem? Deus fez isso. Ele se sacrificou para resgatar a sua esposa. Então, quando nós olhamos a maneira que Deus amou e tem amado a sua esposa, nós devemos trazer esse modelo para os nossos casamentos. Como é gloriosa, irmãos, a maneira que Deus ama, e assim devemos amar o nosso cônjuge. O padrão de amor que você tem que ter para com a sua esposa, não é o padrão de amor de Hollywood, não é o padrão de amor de sessão da tarde. É tão bonitinho, tão fofinho, aquele filminho da sessão da... Não, irmãos. O padrão de Deus é um padrão mais profundo. Tem que ser um amor incondicional. Tem que ser um amor exclusivo. E tem que ser um amor doador. Amém, igreja? Mas em contrapartida, ou melhor, mas a contrapartida da esposa de Deus, ou seja, o seu povo, a sua igreja, sempre deixou a desejar, né? Quando nós olhamos para Deus como o marido, como o esposo, foi um marido perfeito. Amém, igreja? Mas quando nós olhamos para a esposa, né, no sentido bíblico, e obviamente que essa imagem da esposa não significa só as mulheres, significa o cônjuge, né? Ou seja, é uma responsabilidade do cônjuge. Nós vemos que a igreja e o povo de Deus sempre se comportou de uma maneira falha, sempre deixou a desejar. Israel foi infiel a Deus, e quando nós olhamos a igreja do nosso tempo, nós perguntamos: será que a igreja tem sido fiel a Deus, irmãos? Nós vemos também uma igreja falha, uma igreja que se corrompe, uma igreja que abraça coisas que não agradam a Deus. E usando as cartas de Jesus às igrejas da Ásia, eu quero destacar 3 pecados que Jesus apontou em sua igreja, em sua noiva, e que devemos evitar em nossos casamentos. Vamos lá, a Apocalipse, nas cartas de Jesus à sua noiva, que é a igreja, as igrejas representadas aqui, né, pelas igrejas da Ásia. Eu quero destacar 3 pontos para mostrar coisas que nós, como casais, devemos evitar dentro do nosso casamento. Primeira delas, Apocalipse capítulo 2, verso 4. Diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu o quê, igreja? O teu primeiro amor. Como Israel fez no passado, a igreja tem feito também no presente. Trocado o amor de Deus por outros amores passageiros. Em nossos casamentos, somos chamados a sempre conservar o amor que nos levou a unir a esse cônjuge. Né? Como disse o pastor Oswaldo ontem, o amor jamais acaba, meus irmãos. Ele pode estar encoberto por certas coisas, mas que tirando essas certas coisas, o amor vai ser renovado, o amor vai prevalecer. Certamente que muitas coisas podem mudar ao longo do tempo, mas há uma base, e ela deve ser esse amor que nos uniu. Nosso primeiro amor. Quem tem mais de 30 anos casado aqui? Quem tem mais de 30 anos? Esse é o seu primeiro amor, né? Me uni a Denise, eu tinha 17 anos de idade. Ela tinha um pouquinho mais. Eu não vou falar um pouquinho a mais, porque aí ela não gosta quando eu falo um pouquinho a mais, né? Nenhuma mulher gosta, né? Mas ela tinha um pouquinho mais.
Mas, irmãos, a cada ano que passa, esse amor se torna melhor ainda. Eu não posso abandonar jamais esse primeiro amor, essa alegria que nos uniu, né? Quando os nossos olhos brilhavam um pelo outro, a alegria de estarmos juntos. Essa alegria, ela permanece até hoje. É isso que a Bíblia quer que dentro dos casamentos se mantenha. Esse primeiro amor não pode ser abandonado. Às vezes a gente vive uma situação difícil e por essa situação difícil nós esquecemos toda a história. Tudo aquilo que nos levou a se unir, todo o amor que Deus colocou no nosso coração. Então, esse primeiro amor precisa sempre ser renovado. Não podemos nos esquecer dele e nem abandonar a menina que Deus nos deu. Essa menina pode ser não mais uma menina, mas aos olhos espirituais ela sempre vai ser sua menina. Amém? Amém, os homens desta igreja? De vez em quando eu chamo Denise de a minha menina. Não podemos nos esquecer da menina que Deus nos deu. Da mesma forma, as irmãs não podem se esquecer do amado que Deus trouxe para você. Ele pode estar com alguns quilinhos a mais, mas continua sendo seu amado. Amém, igreja? Não nos esquecemos, não podemos abandonar esse primeiro amor. E infelizmente esse é um pecado que acontece muito dentro dos casamentos, e infelizmente até em casamentos dentro da igreja. Pessoas vão esquecendo do primeiro amor, esquecendo daquilo que Deus nos fez unir um ao outro. Às vezes uma dificuldade, uma luta de enfermidade, como o nosso bispo está passando. Quem convive com ele, vê toda a palavra de carinho que ele tem pela sua esposa. Doce, Dulce, minha menina, e tantas coisas carinhosas. E é desta maneira que nós precisamos guardar no coração e não abandonar o primeiro amor. Um segundo pecado que devemos evitar no nosso casamento é o perigo da infidelidade. Devemos fugir da infidelidade. Na caminhada com Deus, o perigo da infidelidade é real. Na nossa caminhada com Deus, somos tentados, somos levados a pensar que um caminho de frieza pode ser mais fácil para suportarmos as lutas da vida, né? Tem pessoas que dizem assim, eu quero ser fiel a Deus, eu quero ser comprometido com Deus, mas parece que cada vez mais que eu me comprometo com Deus, as coisas ficam difíceis. Então eu vou aqui adotar um caminho de frieza, vou adotar aqui um caminho de superficialidade, para que a vida fique mais tranquila para mim. Mas no fundo, irmãos, isso é infidelidade. No casamento também, a infidelidade pode parecer um caminho mais fácil e prazeroso. Problemas acontecem no casamento, e podem surgir outras pessoas, e gente que vive, que temos que conviver neste mundo, que temos que sair para trabalhar, que temos que lidar com tantas situações. Nós sabemos que essas portas, elas podem se abrir em qualquer momento. Elas podem se abrir no ambiente de trabalho, elas podem se abrir numa condução, elas podem se abrir, às vezes, numa conversa informal. E nós, como servos e servas do Senhor, nós precisamos guardar o nosso coração contra esse caminho de infidelidade. Por isso que Jesus exortou a igreja de Esmirna, vamos ver agora capítulo 2, verso 10. Jesus exortou aquela igreja dizendo o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas vem a exortação: ser fiel até quando, igreja? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade, irmãos, é uma couraça que protege nossos casamentos.
Quando você se compromete em ser fiel à sua esposa, seja qual for a situação, você está criando uma couraça de proteção ao seu casamento. A infidelidade é algo mortal. Quantos casamentos que nós conhecemos, que às vezes o homem ou a mulher, por deixar que essa porta se abrisse na sua frente e adentrasse por essa porta, destruiu o seu casamento. Nós que estamos aqui fazendo esse encontro há quase 20 anos, quantos casais já estiveram aqui uma vez conosco e se separaram porque abriram essas portas? Quem conhece casais que viveram essa situação? Pode levantar a mão. Eu conheço casais, minha própria igreja. Na igreja do Fragoso também conheço. Estiveram aqui, mas que abriram essas portas. E a exortação bíblica é essa. Jesus dizendo para a sua noiva, ser fiel até a morte. Jesus está dizendo para os casais que estão aqui, ser fiel até a morte. Fidelidade é um caminho, é uma couraça para proteger nossos casamentos. Terceira exortação que nós podemos extrair de Apocalipse é que não podemos, Jesus faz a igreja de Pérgamo, e ele faz uma exortação que podemos trazer para nossas vidas. Ele advertiu aquela igreja sobre os falsos perigos, também no capítulo 2, agora verso 14 e 15, ele diz assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens, o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que isso significa e como é que isso pode ser aplicado aos casamentos nesta manhã? Nossos casamentos são abençoados e serão abençoados se conservarmos a doutrina certa que Deus promove, a doutrina ou a cosmovisão certa sobre casamento. Todos nós somos bombardeados todos os dias com ideias de um casamento feliz. Como disse o pastor o pastor Benaldo, hoje há muitos especialistas, youtubers, como se diz aí, influenciadores, conselheiros, oferecendo caminhos e propostas para um casamento feliz. Temos a proposta do casamento aberto. Quem já ouviu falar do casamento aberto? Cada um vive na sua casa, se encontram quando combinam de se encontrar. A pessoa está livre para viver outros relacionamentos, e pessoas chegam dizendo assim, e nós vemos o mundo dizendo, meu casamento mudou depois que eu passei a viver desta maneira. Eu vi recentemente a filha de um cantor falando que vive esse casamento aberto. Casamento aberto, casamento sem compromisso, casamento sem papel definido. São as ofertas que o mundo faz. Então há uma doutrina, há uma ideologia, há uma cosmovisão sendo lançada no mundo, que infelizmente chega até nós, Igreja do Senhor. Mas Deus nos mostra na sua palavra que há uma doutrina certa para casamento. E nós não podemos trocar essa doutrina certa por outras doutrinas que possam se oferecer. Aquela expressão muito usada, pastor, mas quando o amor acaba, a gente tem que se separar. Mas a doutrina certa da palavra de Deus diz que o amor jamais acaba. Não, mas só eu me sacrifico, ele não se sacrifica, então cansei, vou me separar. Mas nós falamos nesta manhã que o modelo de amor que Deus nos dá é um amor incondicional. É um amor doador. Não é um amor de troca.
Não é um amor onde eu fico vendo o meu nível de entrega e o outro tem que estar perto do meu nível, porque se não estiver perto do meu nível, eu vou encontrar um outro, uma outra, que vai se igualar ao meu nível. Não, meu irmão. Nós vemos claramente nos casamentos que às vezes tem uma diferença muito grande. Às vezes uma mulher que é muito espiritual e o homem é menos espiritual. Mas se tiver a visão correta de um amor incondicional, esse casamento vai progredir, vai prosperar, até chegar ao ponto de haver um despertamento na vida do marido e ele começar a crescer, se desenvolver, mas ela não pode, naquele momento em que ela é mais espiritual do que ele, dizer, não, vou dar mais um ano, se ele não melhorar, vou trocar. Não, isso são doutrinas que vemos no mundo, e que devemos rejeitar essas doutrinas e entender que a doutrina certa para o nosso casamento é aquilo que está aqui. Amém, igreja? Diga comigo, a doutrina certa, bem alto, a doutrina certa para o meu casamento é aquilo que a Bíblia me ensina. É isso. Por isso que é tão importante nós termos momentos como este que estamos tendo aqui nesse encontro, onde nós vemos aqui quase 40 e poucos casais se submetendo a ouvir a doutrina certa para o seu casamento, receberem e se esforçarem para praticar essa doutrina certa lá fora. Eu volto a fazer a afirmação inicial desta mensagem. Deus nos criou para se relacionar. O próprio Deus honrou o casamento como a relação mais importante que um homem e uma mulher pode ter na terra. Eu falo isso de boca cheia nas ministrações que faço a casais. A relação mais importante que você pode ter não é com seu filho, não é com seu pai, não é com sua mãe. A relação mais importante é com sua esposa e com seu esposo. Essa é a relação mais importante. Deus não criou o homem para viver com o filho para a vida toda. Tanto que a Bíblia diz, deixará o homem, pai e mãe. Se unirá à sua esposa. A única união que nós vemos, que a Bíblia diz que serão uma só carne, é a união matrimonial. Não é com os filhos, não é com o pai, não é com a mãe. Embora tenhamos todo o carinho por eles. Então essa é a união mais importante. No entanto, o próprio Deus quis mostrar como esta relação deve ser conduzida. Deus criou a relação marido e mulher, mas nós vemos em toda a palavra de Deus como essa relação deve ser conduzida. O próprio Deus demonstrando como amou a sua esposa. Com amor exclusivo, com amor incondicional, com amor doador que ele deu para com o seu povo. Irmãos, isso não é difícil de entender. Amém, igreja? Não é difícil de entender. É difícil de praticar. É difícil de praticar, quanto mais se deixarmos o nosso coração levar pelas doutrinas que estão lá fora. De dizer assim, não, mas tudo tem que ser igual. Se eu faço, ele tem que fazer. Se eu falo, ela tem que falar. Se eu disse eu te amo 5 vezes, eu anotei aqui. Hoje eu já disse para minha esposa, eu te amo 5 vezes, ela só disse 2. Não é competição, irmãos. É amor doador. Se você diz 5 e ela diz 2, glória a Deus por isso. Vocês estão dizendo que amam um ao outro. Não viva nessa competição, é um amor doador, é incondicional, é exclusivo. Então não é difícil de entender, é difícil de praticar. Mas o próprio Deus nos oferece a sua graça e o seu Espírito para trilharmos esse caminho. Você não está sozinho nessa jornada de amar essa esposa que Deus te deu. Você não está sozinho nessa jornada que Deus te deu de amar esse esposo. Cabeça dura, difícil, teimoso. Ainda bem que eu não ouvi nenhum amém.
Às vezes não ouviu o amém falando para fora, mas o amém falando para dentro, né? Essa esposa, às vezes, inconstante, às vezes o sentimento está lá, às vezes o sentimento está cá, alegria que alterna, às vezes um pouquinho de bipolaridade, tripolaridade, tantas coisas. Mas nós não estamos sozinhos nesta missão. Deus nos dá a sua graça, Deus nos dá o seu Espírito, e sobretudo, Deus nos dá o seu exemplo, de como Ele amou a sua esposa. E você pode fazer nesta manhã, um voto com o seu esposo e sua esposa neste momento. Vamos nos colocar de pé, e vamos fazer esse voto, com o nosso esposo, com a nossa esposa. Chamar a Denise aqui para... Faça esse voto com ele, com ela. Abrace, olhe para ela, da melhor maneira que você puder. E você vai dizer para ele e para ela. Diga, os homens, vamos ordenar isso, né, para não ficar meio confuso. Os homens vão dizer primeiro para as mulheres. Diga para ela: eu quero, mais alto, os irmãos podem fazer melhor. Eu quero que o nosso casamento se espelhe no casamento de Deus com o seu povo. No casamento de Cristo com a sua igreja. Amém. Agora as esposas. Eu quero que nosso casamento se espelhe no casamento de Deus com o povo, no casamento de Cristo com a igreja. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Deus nos deu esse exemplo de amor, de casamento dele com o seu povo, e é nesse modelo que devemos conduzir o nosso casamento. Vamos orar e pedir isso ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã, por esse estudo maravilhoso que finalizamos hoje, Senhor, porque cada pregação que foi ministrada aqui, ela trouxe um aspecto de como devemos conduzir o nosso casamento. E hoje, Senhor, olhando para o teu casamento com a tua noiva, que é a igreja, com o teu casamento com o teu povo, que foi Israel, Senhor, nós queremos adotar esse modelo para o nosso casamento aqui na terra, Pai. A maneira que queremos amar um ao outro, Senhor, a nossa esposa, a esposa amar os maridos, queremos que esse amor seja um amor exclusivo, não seja dividido com nenhuma outra, não seja dividido com nenhum outro. O Senhor nos deu totalmente para ela, o Senhor deu ela totalmente ao homem, Senhor, e assim queremos viver os nossos casamentos de uma maneira exclusiva, um amor exclusivo para a glória do Senhor. Também queremos viver este amor de uma maneira incondicional. Ó Deus, mesmo com tantas falhas que a esposa possa cometer, tantas falhas que o marido possa cometer, Senhor, estas falhas não podem alterar, ó Deus, o nosso amor um para com o outro. Assim como Israel fez tantas coisas erradas, mas o teu amor era incondicional. Ele continuou, ele foi atrás do seu povo, o Senhor foi atrás da sua igreja, o Senhor sustenta a sua igreja, o Senhor veste a sua igreja, o Senhor cuida da sua igreja. E assim também, Senhor, somos chamados a cuidar de uma maneira incondicional daquela que o Senhor nos deu como esposo, como esposa. Também queremos ser, ó Deus, viver esse amor doador, meu Pai, de uma entrega completa, ó Deus, de ver, ó Deus, como tem sido ministrado aqui, de ver a nossa esposa bem,
de vê-la alegre. Para isso, Senhor, se tivermos que sacrificar algo na nossa vida, nós queremos sacrificar. Da mesma maneira, Senhor, que as esposas tenham esse sentimento, se tiverem que sacrificar, às vezes, ó Deus, um pensamento, às vezes uma vontade, às vezes até mesmo, ó Deus, um tempo que teriam para si, para se dedicar ao esposo, que assim seja, meu Pai, e que ao fazermos isso, nós possamos lembrar do amor doador de Cristo para com a sua igreja. Por isso, Senhor, nos ajuda a viver os nossos casamentos à luz do teu casamento, com a tua igreja, gloriosa, sem mácula, sem ruga, que está sendo preparado para a glória eterna. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um glória a Deus, vamos dar um louvor de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória.